Bom dia a todos e a todas. O tema de hoje é o trauma. E a questão é, o que é isso, como é que funciona, como é que nos afeta, o que é que podemos fazer? Todos ouvimos falar em stress pós-traumático, em situações como a síndrome de stress pós-traumático, em que pessoas passam por situações ditas traumáticas, choques, medo intenso, danos corporais, danos à vida, danos a si mesmos, etc. E isto marca e deixa marcas profundas. As pessoas mais tarde têm pesadelos em que revivem cenas que foram muito difíceis, as pessoas sofrem, têm uma ansiedade exacerbada, por vezes têm crises de pânico, às vezes ficam fortemente deprimidas. Também sabemos que o stress intenso, e sobretudo de facto situações traumáticas, pontuais ou repetitivas, podem deixar-nos marcas bastante profundas, podem levar-nos a depressões imediatas ou posteriores. E isto acontece muito com muita gente em todo o lado. Bom, também sabemos que a situação dita de pandemia e este medo sistemático que muitas pessoas têm sentido tem vindo acompanhado por um aumento global enorme na incidência de casos de depressão e de perturbações de ansiedade. Como é que isto funciona? Ora bem, normalmente, primeiro, para eu ser afetado pelo medo, pelo trauma, pelo choque, isso tem que incidir numa parte de mim a que estou fortemente ligado e que eu valorizo. No corpo é evidente que eu só sinto dor e só sinto medo se partes do meu corpo que têm terminais nervosos forem afetadas. E essas partes enviam mensagens ao cérebro. A analogia com isto, partes de mim próprio com que eu me identifique, são o análogo, são aquelas partes em que eu tenho, de certo modo, terminais nervosos de mim próprio, projeções da minha identidade, e dependendo das partes que sejam, quando são afetadas, isso produz um choque em mim próprio. Se eu me identificar com o meu automóvel ou com a mobília da minha casa, se eu me identificar com a casa em si, se eu me identificar com objetos, o que acontece com os objetos faz-me logo sentir mal. Faz-me sentir zangado, faz-me sentir medo, faz-me sentir perturbado de muitos modos. E então, para que haja um trauma, algo a que estou fortemente ligado emocionalmente, fisiologicamente ou de outra maneira, ou até no meu plano intelectual, até no mundo das ideias, algo a que estou fortemente ligado tem que ser afetado. Tem que ser destruído, tem que ser retirado, tem que ser torcido ou algo assim. E eu fico em sofrimento. Mas, digamos, isto não é a única condição, porque normalmente, para lá deste sofrimento, para lá de tudo isto, acontece que eu tenho que ter normalmente uma interpretação associada aos acontecimentos, e nesta interpretação eu sinto-me, de algum modo, impotente. Sinto que fiquei humilhado, fiquei com medo de que a coisa volte a acontecer. E normalmente esse medo está associado também à ideia de falta de força. Eu não soube lidar, ou eu não sei lidar com determinada situação, eu não me sinto capaz de fazer diferença, não me sinto capaz de modificá-la, e isso provoca medo de que ela se repita. Portanto, normalmente os traumas estão muito associados a situações de impotência, de incapacidade de algum modo, em que eu sinto que não consigo escapar, não consigo fugir, não consigo enfrentar, e isto provoca realmente um impacto bastante profundo. No entanto, claro, há saídas, há escapatórias. Se eu reformular o modo como sinto a mim próprio e penso a mim próprio, e o modo como projeto nas coisas da minha vida, claro que os traumas deixam de existir, eu tenho muito menos impacto. E mesmo em relação a traumas passados, se eu me modifiquei profundamente, então aquilo que afetou a versão, chamemos Vitor 1 do passado, já não vai afetar do mesmo modo a versão Vitor 2 do presente. Portanto, quando eu me modifico, e de maneira bastante profunda, normalmente o que foi complicado, perigoso, incómodo, humilhante, etc., no passado, já não consegue ter esse impacto em mim. Portanto, eu modifico, eu evoluo, eu progrido, e muitas vezes, ao fazer isso também, o que está a acontecer é que eu estou a redefinir quem sou, e aquilo que eu dava importância perdeu essa importância. Por outro lado, ao redefinir-me em profundidade, sobretudo ao sentir-me como ser profundo, como alma, como ser de consciência, eventualmente apercebo-me de que a tal impotência é relativa. Por exemplo, imaginemos que existe uma batalha, interior ou exterior, na qual eu sinto que sou uma parte fraca, ou seja, não consigo vencer aquela batalha. Mas se eu sentir que a batalha em si perdeu toda a importância, se eu me retiro dela,
Não importa quem vence ou quem perde essa batalha em particular. Não importa muito o que acontece. Eu estou fora desse jogo. De modo geral, quando aprendo a interiorizar-me, a desidentificar-me das coisas da vida, quando eu aprendo que posso comandar, por vezes não os acontecimentos, me dizem resposta aos acontecimentos, posso controlar um pouco o meu sistema nervoso, posso manter tranquilidade interior. Quando eu sinto, de algum modo, que eu já não sou bem o que era, eu sou outra coisa, tudo muda. Um exemplo interessante para mim aparece em alguns filmes e algumas histórias mais ou menos arquetípicas, muito importantes para a humanidade recente, onde vemos seres, tipicamente magos, que já não são afetados, de algum modo, pelas coisas comezinhas, cotidianas, porque eles estão pouco identificados com elas. Elas são, de facto, irrelevantes para eles em boa medida. Onde os vemos, por vezes, sofrer um pouco, bom, isso acontece, como, por exemplo, num filme de John Borman, inspirado num romance clássico de Mallory, A Morte de Arthur. Nesse filme de John Borman, do Excalibur, sobre a lenda arturiana, da espada Excalibur, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, o mago Merlin, a certa altura, é afetado não por acontecimentos comuns que estão a passar-se, mas pelo momento em que a espada Excalibur é atravessada indevidamente, espetada na terra, isso produz um equilíbrio, digamos, um desequilíbrio na natureza e isso sim afeta-o. Por exemplo, quando vamos à saga da Guerra das Estrelas, nos primeiros episódios, há um momento em que o Obi-Wan Kenobi, se bem me lembro, é afetado quando a Estrela da Morte destrói um planeta inteiro de uma vez, e aí sim ele sente o grito de sofrimento de uma multidão de criaturas ao mesmo tempo. Portanto, ele não está tanto em sintonia já com o pequeno corpo, com o pequeno local, com pequenos acontecimentos do cotidiano, ele está em sintonia com um ambiente cósmico. E quando há uma perturbação neste ambiente cósmico, ele também sofre de algum modo. Mas, claro, do mesmo modo, não sofre com coisas comuns que costumam afetar-nos a nós nas nossas pequenas vidas. É tudo um bocado relativo, depende muitíssimo da nossa identidade e do modo como interpretamos as coisas. Portanto, mudar o nosso modo de lidar com os traumas passa muito por isto, uma definição profunda interna de quem nós somos, o que é que sentimos, o que é que pensamos, onde está a nossa identidade e, por vezes, uma redefinição no sentido de que mesmo quando uma coisa afeta o meu corpo, por exemplo, eu posso aprender a gerir a dor física de outro modo, a gerir a identidade corporal de outro modo, posso aprender a interiorizar-me, a observar sem me projetar nas coisas, sem me embrulhar nelas. Quando a minha identidade emocional, mental, as minhas ideias estão a ser afetadas, se eu me desidentificar delas e se eu me identificar com a consciência pura, e se calhar com uma essência comum a todos os seres, a toda a criação, em todo o lado, claro que também já não sou afetado do mesmo modo. É a ideia para hoje, como habitualmente, se gostarem, já sabem, partilhem, subscrevam, comentem. Até breve.